noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Fazendo só um lembrete, o Ministério de Louvor e de Adoração, eles estão aqui prontos para nos ajudar a fazer um louvor congregacional. Então, toda a igreja está convidada a louvar, a adorar e a bendizer ao Senhor junto com o Ministério de Louvor. Você está bem? Está tranquilo? Você sabe que você está na casa do Pai, não sabe? E na casa do Pai você tem liberdade. Quero fazer um lembrete a todos neste momento. Sabe aquele momento que você sai de casa e você não está bem? Uma dor, um mal-estar, alguma coisa que você está sentindo que não é normal. Então eu quero te lembrar o seguinte: você tem aqui na igreja pastores, obreiros disponíveis a orar com você. Se for uma irmã, vai orar com você uma irmã. Se for um irmão, vai orar com você um irmão. E aí aqui atrás, nessa salinha aqui, olha, ali tem um espaço que a gente pode ir ali e orar com você, sem incomodar ninguém. Entende? Eu estou com uma dor do lado, uma dor não sei aonde aqui, que está me incomodando, mas eu vim para o culto assim mesmo. E aí você pode chegar aqui e convidar um dos pastores, um dos obreiros, e ir ali e orar com você, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. E eu creio em nome de Jesus que você ficará curado e curado. Amém? Quero te convidar a ficar em pé e abra, por favor, a sua Bíblia. Tanto faz física como online. E vamos fazer uma leitura bíblica para o início do culto. Está registrada em Romanos, capítulo de número 8. Gostaria que você prestasse atenção nessa leitura bíblica. O nome do título dessa leitura é Cântico de Vitória. Deus é por nós. Amém? Abra em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31 em diante. Também vai estar aqui no nosso projetor. Está escrito assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a perseguição, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aplauda o Senhor, glorifica Ele é o nosso Deus. Oramos, soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, estamos aqui mais uma vez reunidos como igreja para juntos adorarmos e bendizer o teu nome. Pai, que possamos juntos promover o nosso culto racional em adoração ao teu nome, em gratidão a ti, por tudo quanto tu tem feito para conosco. Pai, obrigado por estarmos aqui e todos que vão estar, que estão a caminho, para a glória do teu nome. Tudo nós oramos agradecido a ti, no nome poderoso de Jesus. Amém. Ministério de Louvor e Adoração. Estou aqui, olha, glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém?
do Senhor. Coisa linda, né? As nossas crianças louvando e adorando ao Senhor. Porque é da boca da criança que sai o perfeito louvor. Corações puros, crianças inocentes. E é assim que nós devemos ser na presença do Senhor. Como crianças, com coração puro, desejando ouvir o nosso Pai, sendo protegidos pelo nosso Paizinho, totalmente dependentes do nosso Pai. É assim que nós devemos ser. Nessa noite eu quero te convidar a clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor que Ele reacenda o fogo, aquele fogo dos primeiros dias. Você lembra quando você se entregou ao Senhor? Você lembra daquela intensidade com que você buscava o Senhor, onde os seus problemas pareciam que não existiam, porque o seu coração ele queimava e você só desejava ter mais e mais do Senhor e conhecer mais e mais do Senhor. Mas infelizmente, irmãos, o tempo vai passando, as situações vão aparecendo, a gente vai dando espaço para frieza, a gente vai deixando para lá a nossa comunhão com o Senhor. Vir à igreja se torna algo comum, é só uma agenda de culto que a gente vem a quinta-feira, vem domingo de manhã e domingo à noite. Mas nós não podemos deixar de queimar e desejar o Senhor. Nós precisamos todos os dias alimentar esse fogo, Irmãos, por se praticar a iniquidade, se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqueles que permitirem, aqueles que não buscarem na fonte do fogo todos os dias, é capaz de esfriar mesmo, irmãos. Eu não quero esfriar. Eu não quero deixar o amor que eu sinto pelo Senhor se esfriar. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos perseverar, irmãos. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos olhar para o Senhor todos os dias e falar: é por Ele que eu me levanto, é por Ele que eu me levanto, é por Ele que eu passo pelas provações, é por Ele e somente por Ele. Eu te amo, Senhor. Reacende em nós a tua chama, Pai. Reacende em nós o fogo, Pai, do primeiro amor por ti, Jesus. Oh, Senhor, venha aquecer os nossos corações, Jesus. Venha aquecer os nossos corações, Senhor. Oh, glória! Precisamos de ti, Senhor. Dependemos de ti, Senhor. Meu Pai. Deus de glória. Senhor, formoso é tua face.
Senhor, Ele é Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade se externa. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Essa aí. Aleluia! Vem brilhar, resplandecer o meu brilheiro amor. Peça mais uma vez, igreja. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu brilheiro amor. Obrigado, meu Salvador amado. O meu brilheiro amor. Nos faz clamar, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Senhor. E nós iremos clamar por esse nome poderoso. Esse nome poderoso. Nada resiste ao nome de Jesus. Nada resiste ao nome de Jesus, igreja. Declare o nome de Jesus. Declare o nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Vamos, Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade somente nele. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora em nome de Jesus. Clamo Jesus, a poder no nome da igreja. Aleluia. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Nós temos Jesus, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias,
incendiar. Levante suas mãos. Vai pelas ruas o nome de Jesus. Declare, comece a interceder. Trazer a sua luz sobre sua família. Quando o santo Clame por esse nome, clame por esse nome. Jesus, acima de tudo. Declare pelas ruas o nome de Jesus sobre Cabo Frio, sobre Cabo Frio, sobre o Rio, sobre o Brasil, sobre as nações, sobre sua potestade. Não há nenhum que resiste ao nome de Jesus. Quem governa é Jesus, é Jesus. Declare, declare, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, que haja luz, em nome de Jesus. sobre sua família. Clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Receba vida, em nome de Jesus. Vida na sua casa, no seu casamento, em nome de Jesus. Senhor, é no teu nome, Pai, é no teu nome, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Comece a clamar, igreja. Comece a declarar: Jesus, 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 Jesus. Eu declaro o nome de Jesus sobre a enfermidade. Eu declaro o nome de Jesus sobre a depressão. Eu declaro o nome de Jesus sobre os casamentos. Eu declaro o nome de Jesus para aqueles que estão presos em cadeias. Eu declaro o nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, oh Jesus, há poder no teu nome. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome. Clamamos por ti, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus, 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 sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Aplauda esse nome mais alto, esse nome mais alto, Jesus. Aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia, continue adorando, igreja. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Amém. De pé em nome de Jesus, vamos orar pelas nossas crianças. Glória a Deus. Eu vim com a Royal Kids, é bom sentir criança, né? Ô glória! É
época de criança era muito boa. Tem gente que gostaria de voltar para lá, né? Época de criança. Você gostaria de voltar a ser criança, não? Não tinha responsabilidade nenhuma, né? Ia brincar, esquentava a cabeça, passava mal, mamãe pegava no colo, papai levava para o hospital. Era só alegria. Mas não dá mais, né? Mas eu gosto de sentir como criança. Camisa bonita, né? Olha, tanta gente com camisa bonita. E ontem tivemos um culto aqui, o culto Kids, ministrado pelas crianças, e foi uma bênção. Se você não veio, você não perdeu não, mas você deixou de ganhar. Foi uma bênção em nome de Jesus. Tendo só para cá, vamos orar por essas crianças do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma dessas crianças, cada um papai, cada mamãe. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada tia, Senhor, que vai ministrar a Tua palavra ali em cima na salinha das crianças, que o Teu Espírito Santo mova naquele lugar. Eu te peço que os lábios dela sejam usados por Ti, ó Pai, e que cada criança com o seu coração aberto venha entender e aprender de Ti nessa noite. Eu te peço que seja um momento de comunhão, que seja um momento de alegria e que seja um momento de que o Senhor venha trabalhar no meio delas, ó Pai, no nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem ir, abençoadas pelo Senhor. E você que continua aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Você já passou por alguma dificuldade na tua vida? Amém? Meu Deus do céu. Quanta coisa, né? Você já sofreu pela dor da perda? Sim ou não? Amém? Você já ficou aflito por necessidade financeira? Sim ou não? Se você já sofreu em algum momento da sua vida, essa mensagem nessa noite é para você. Abra, por favor, a sua Bíblia. Salmo 119, versículo de número 92, para a glória de Deus. Salmo 119, versículo de número 92. Salmo tão grande, né? Vamos ler somente um versículo. Diz assim a palavra do Senhor: se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Podemos repetir? Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Feche os olhos, Senhor. Mais uma vez elevamos nossas vozes de oração a Ti, te pedindo que o Senhor conduza nessa noite, continue conduzindo este culto, Pai, mas que essa palavra venha do céu ao meu coração, Senhor, e o coração de cada um dos meus irmãos que aqui estão, aqueles que acompanham em casa neste momento, aqueles que acompanharão, Senhor. Eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha abrir os nossos olhos para entender a Tua vontade. E eu te peço ao Espírito Santo, que a minha vida seja transformada através da Tua palavra nessa noite. Eu te peço que seja uma noite em que o Senhor venha trazer à minha vida uma mudança, Senhor, verdadeira. Que haja uma virada de chave, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos. Que propósitos novos, ó Pai, nós venhamos ter contigo nessa noite. Eu te peço que nessa noite o Senhor venha trazer aos nossos corações o desejo de fazer contigo um pacto novo, Senhor. Fazer contigo novas promessas. Fazer contigo, Senhor, uma nova aliança aqui neste lugar, para que a Tua palavra esteja eternamente guiando as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, nos conduza. E se o Senhor achar um coração quebrantado, contrito, em que a Tua palavra puder habitar, que ela entre nessa noite, que faça morada e que tenha intimidade contigo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo de número 119, nós conhecemos como o maior salmo da Bíblia. Sabemos que os salmos eram louvores entoados
Imagina num culto em que o Salmo 119 ia ser louvado. Não podia deixar para o pastor Armando pregar no final, não. Senão o culto ia durar umas 5 horas. Imagina, Dani, você cantando o Salmo 119 todinho. Olha que bênção, o ministério de louvor só para ensaiar ia ser um dia. Mas ia ser uma bênção. Nós, junto com os nossos jovens, estamos lendo o livro de Salmos. E lendo o Salmo 119 mais uma vez, eu me deparei com esse versículo aqui que chamou muito a minha atenção. Os versículos que nós sempre lembramos do Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os nossos caminhos. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra? Geralmente esses dois versículos que nós mais usamos. Porém, quando eu deparei-me com esse versículo aqui, eu falei, olha que coisa tremenda. Se a tua lei não fora a minha alegria, não. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Esse versículo falou profundamente ao meu coração. E enquanto lia ele, nos dias de semana agora estou num propósito abençoado, que Deus continue me ajudando, de manhã e na academia. No momento que estou na esteira ali, boto aquele fonezinho, vou ouvindo e lendo. Quando não levo fone de ouvido, eu vou lendo, leio, releio, medito na palavra do Senhor. Não para passar o tempo, mas porque enquanto estou ali exercitando o meu espírito, por que não exercitar, né? Exercitando o meu corpo, exercitar a minha alma e o meu espírito também. Então vou me alimentando da palavra do Senhor. E parei para pensar que há muitos que sofrem, há muitos que passam necessidades. Há pessoas, eu creio que você conhece uma pelo menos, em que você olha para ela e fala, meu Deus do céu, por que que essa pessoa veio ao mundo? Desde quando era bebezinha, sofria dentro de casa. Os pais abandonaram. Quando não abandonaram, maltrataram. Quando chegou na sua pré-adolescência, foi abusada. Passando o tempo na adolescência, na juventude, passando por necessidade, dificuldade, doença, escassez. Quando chega na fase adulta, consegue um casamento, traição, apanha dentro de casa, nada dá certo. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Não somente uma pessoa, mas pessoas em que você olha e fala, meu Deus do céu, seria melhor, Jó falou isso uma vez, que essa pessoa não tivesse nem nascido. Por quê? Porque nasceu sofrendo e aparentemente vai morrer sofrendo. Aceitou Jesus, foi para a igreja, começou na caminhada e tanta dificuldade, mas continua servindo ao Senhor. Tantas lutas, tantas decepções, mas continuam firmes em Deus. Situações que você olha e pensa, se fosse comigo, já teria até tirado a minha própria vida. Como pode aguentar isso? Pessoas que você olha e fala, olha para a sua dificuldade, olha para dela, você sente até vergonha de reclamar. Não é assim? Mas o escritor desse salmo, você sabe quem escreveu esse salmo? Salmo 119. Não tem definido quem o escreveu, mas a tradição judaica crê que tenha sido Esdras que escreveu o Salmo 119. Há outros estudiosos que dizem que foi Davi, outros dizem que foi Ezequias. Mas
Não fique nesse impasse quando você for ler na sua casa o Salmo 119. E quando tiver sono, levanta da cama, levanta do sofá, vai andando, porque ele é muito lindo. É um salmo que exalta a palavra de Deus. É um salmo que, como está escrito aqui dentro da Bíblia, eu creio que seja a própria palavra de Deus. Então não importa quem o escreveu, importa quem inspirou o escritor. Então é a palavra de Deus para a sua igreja. E quando o povo entoava esse louvor, que é o Salmo 119, exaltavam não somente ao Senhor, mas a sua palavra. Colocavam-se como dependentes de Deus, mas como obedeceriam e como teriam intimidade com Ele? Através da sua palavra. Já abro o primeiro parêntese aqui para te dizer: como pode você dizer que tem intimidade e conhece o teu Deus, se você não conhece a sua palavra? Mas pastor, eu não tenho tempo para ler. Você tem tempo para ler. Porque a Bíblia fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando Paulo ele estava escrevendo, dando instruções ao homem de Deus que ele tinha levantado, e eu vou deixar essa interrogação: quem era esse homem de Deus? Alguns sabem. Se você não souber, você se ficar curioso, você vai buscar em casa e vai começar a buscar na palavra. Dentre algumas instruções, ele falou o seguinte: essa palavra, ela tem que moldar a tua vida. Por quê? Porque você, como homem de Deus, você tem que ser um camarada fiel, íntegro, não ter do que se envergonhar, mas manejar bem a palavra da verdade. E quando se deve pregar essa palavra? A tempo e a fora de tempo. Ou seja, para ser homem e mulher de Deus, o requisito básico é conhecer a palavra do seu Deus. Então, este salmo fora escrito para quem? Para o povo de Israel? Para o povo louvar somente? Sérgio, Valéria? Não. Para todos nós que somos servos do Senhor. Por quê? Porque nunca me cansarei de dizer que o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Vídeo que foi anunciado pelas nossas crianças no dia de ontem, que a herança que nós recebemos de Deus é a herança da primeira aliança de Abraão. E nós, como fomos enxertados na videira, em Cristo nós também somos herdeiros da primeira aliança. Glória a Deus. Então o Deus lá de Gênesis da criação é o mesmo Deus que habita lá em Apocalipse no final. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Senhor de toda a Bíblia. Então essa palavra não é somente para o povo lá de trás. Essa palavra é atual para nós no dia de hoje. E o salmista, ele fala: o que me intrigou foi isso. E que por coincidência, hoje de manhã nós estudamos na escola dominical. Aprendemos aqui sobre o fruto do Espírito. E dentre as virtudes que nós estamos estudando uma a uma, hoje nós estudamos sobre a alegria. E aqui o pastor perguntava: o que será que nós devemos fazer para vivermos alegres? Para ter essa virtude da alegria, mesmo passando em momentos de dificuldade. Alguns deram uma resposta, outros. A Dani, né Dani? Dani sempre está falando. Glória a Deus. Mas a gente entendeu e aprendeu parte daquilo que nós devemos fazer, e eu quero complementar nessa noite através dessa palavra. Porque quando o salmista, ele fala que ele tinha a alegria, que ele tinha uma vida alegre e feliz, mesmo passando por aflições e dificuldades, ele falou que, olha,
eu só me mantive de pé porque a minha alegria estava totalmente condicionada a viver a palavra de Deus. Aleluia. Se não fosse assim, eu já teria sucumbido há muito tempo, porque muitas aflições eu tive na minha vida. Aí eu paro para pensar que, Senhor, por que eu ainda sou crente? Por que eu ainda estou de pé? Porque quando eu aceitei a Jesus como Salvador, eu lembro que não fui só eu que fui lá na frente. E no decorrer dessa minha caminhada na tua presença, quantos entraram e não permaneceram e saíram? E pela tua misericórdia eu continuo de pé. Eu continuo, e que ainda que com dificuldade, continuo caminhando. Aí olhando para este salmo, eu vejo que a minha alegria está condicionada a fazer a palavra do Senhor viva em minha vida. Ouvimos que quando nós aceitamos Jesus e aceitamos a sua palavra, tornamos a palavra do Senhor como a nossa regra de fé e de prática. Isso como discurso é muito lindo, mas vivenciar isso todo dia é muito complicado. Mas como vivenciaremos essa palavra se não a conhecemos? Eu vejo que desde Gênesis, desde lá do início, o Senhor ele tinha prazer em enviar a sua palavra e palestrar com todos os homens. Deus vinha na viração do dia a falar com Adão. Depois de Adão nasceu seu filho, um filho que gostava da palavra do Senhor, amava obedecer os seus mandamentos e aprendeu de seu pai, que era a lei de Deus, ofertar ao Senhor. E você conhece essa palavra. Um homem chamado Abel. Abel, a Bíblia fala que ele ofertou uma melhor oferta do que o seu irmão, e Deus atentou não somente para a sua oferta, mas atentou para ele. Porque antes de receber a tua oferta, Deus recebe o teu coração. Aleluia. Antes de você oferecer qualquer coisa, Deus não olha para aquilo que você está dando, mas Ele olha para dentro de você, com o espírito com o qual você está doando. Mas eu fico intrigado que em Gênesis capítulo 4, versículo 10, precisa colocar não, Anderson? Deus vira para Caim e pergunta: cadê o teu irmão? Você conhece essa palavra? Ele vira para o Senhor e fala: sou eu o guardador do meu irmão? Pergunta para ele, o Senhor não vê tudo? Ele vira para Caim e fala: pois é, pois o sangue do teu irmão, olha só, depois de morto, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ai. Abel, eu posso dizer que era um camarada que andava com Deus. Era um camarada que não só ofereceu algo a Deus, mas ele gostava de ter um relacionamento diário com o Senhor. E até depois de morto, o seu sangue, diz a palavra, que clamou ao Senhor. Se você anda com Deus, até depois de morto, a tua memória soará clamando ao nome do Senhor. Você há de deixar em nome de Jesus testemunho. Você há de deixar um legado, que quando as pessoas se lembrarem de você, lembrarão de um homem, de uma mulher de Deus, que sempre clamou ao Senhor. Abel foi um desses. Mas a Bíblia vai passando. Gênesis capítulo 5, versículo 24, fala que teve um camarada que andou com Deus. Quem foi? Fala mais alto. Quem foi? Enoque andou com Deus. E a Bíblia fala que ninguém mais o viu, porque Deus para si o tomou. Imagine a intimidade, Eduardo, desse relacionamento.
Enoque andou com Deus, Anderson. Andava. Enoque tinha doença, tinha família, tinha filhos, precisava trabalhar. Será? Porque quando a gente olha assim, só fala Enoque andou com Deus, a gente acha tão fácil, né? Para ele era mais fácil. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que estudar. Eu tenho uma mulher que fala no meu ouvido. Eu tenho um marido que me chateia. Eu tenho filhos que me dão trabalho. Eu tenho pais que eu tenho que cuidar. Não tem como eu andar com Deus igual Enoque andava. Enoque vivia a mesma coisa que você vive. Mas tem uma diferença. Para haver relacionamento com Deus, tem que entender que Ele é Senhor. E num relacionamento nós falamos, mas nós precisamos ouvir. E quando esse relacionamento nós comunicamos aquilo que nós queremos, aquilo que nós somos, aquilo que nós vamos fazer, nós ouvimos dele como Deus, como Senhor Todo-Poderoso, e obedecemos a sua palavra. Como então eu andarei com Deus, pastor? Ouvindo a sua voz e obedecendo a sua palavra. Se você fizer assim, em todos os dias da sua vida, independente de dificuldade que você passar, você pode ter certeza que no dia do teu sepultamento vai estar lá o teu caixão vai estar assim, um pastor aqui na quina, as pessoas rodeando a tua família, e todos vão olhar e o pastor vai pregar: esse aqui andou com Deus. Essa mulher andou com Deus. Passou por tanta dificuldade na sua vida, mas não arredava o seu pé daquilo que Deus o mandava ou a mandava fazer. Você será um exemplo, assim como foi Enoque. Andando mais um pouquinho, chegamos até Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Deus vira para Noé. Olha só o testemunho que Deus dá. Foi o mesmo que Deus deu para Enoque. A gente fala, não, Enoque que andou com Deus. Mas se você abrir a tua Bíblia aí, pode colocar para nós, Anderson. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé era varão justo, reto em suas gerações. E Noé andava com Deus. Então não foi só Enoque. Noé também andou com Deus. Deus deu testemunho a ele. E no capítulo seguinte, no capítulo de número 7, Deus se apresenta a Noé e começa a palestrar com ele. Eu quero que você entenda e saia daqui nessa noite com isso aqui, ó, dentro da sua mente, do seu coração, que quando Deus se apresenta a nós, não tem jeito, vai ter mandamento. Quando Deus vier falar conosco, vai ter ordem. Então, nesse relacionamento, filho e pai, subordinado e Senhor, servo e Senhor nosso, sempre vai ter ordem, mandamento. Glória a Deus. Mas, se nós obedecermos ao mandamento do Senhor, não será pesado. E no final nós ouviremos o testemunho de que nós andamos com Deus. E Deus começa a ordenar Enoque. Começa a construir uma arca aí. Imagina comigo agora. Vamos viajar. Constrói uma arca do tamanho assim, dessa forma. Por quê? Porque eu vou enviar chuva do céu. Ah, não choveu ainda. O que é chuva? Nunca tinha chovido. Deus vira para Noé e fala: Noé, prepara a arca assim, assim, assim. Depois você lê lá, Gênesis capítulo 7. Imagina agora aquele homem começando a pegar madeira, cortar madeira. Filho, não era sozinho não. Noé tinha seus filhos, o filho era obediente. Filhos obedientes. Podia estar pensando: meu pai está louco. Meu pai está maluco. Ele ouviu uma voz do além, mas obedeceu, estava ali com ele.
E estava Noé cortando madeira, pegando betume, petróleo, ia montando aquela arca. Muitos anos montando, imagina os vizinhos. Esse camarada tá louco. Imagina quanta zombaria aquele homem ouviu. Mas ele recebeu uma ordem. Ele recebeu um mandamento do Senhor. E aquele que recebe os seus mandamentos e os guarda, esse é o que ama o Senhor. Aquele que tem, diz a palavra do Senhor, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então você não é conhecido por amar a Deus por aquilo que você doa, por aquilo que você faz, mas é pelos mandamentos que você guarda e coloca em prática para a glória de Deus. Passando mais um pouquinho a Bíblia, Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão. Você vai colocar na onde? Vou correr um pouquinho aqui. Irmão, a Bíblia é linda, né? Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão. Chega numa terra idólatra, pagã. Olha para um camarada do coração. Olha, irmão, Deus olha para o coração. Naquele coração ali eu posso habitar. Deus é justo? É injusto? Não. Deus, ele nessa noite, ele olha para os nossos corações. Não, mas o pastor, ele é escolhido de Deus, ele é diferenciado. Não. Deus, ele olha no coração do homem, da mulher. Se ele encontrar uma terra propícia para ele entrar, a Bíblia diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu vou entrar, vou fazer festa. Agora, se você ouvir e não abrir, não tem jeito. Se você ouvir e abrir e depois botar ele para fora, infelizmente, isso cabe a cada um de nós. Mas ele viu o coração de Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra. Olha só mandamento, desculpa a palavra, mas só mandamento louco. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus deu mapa para ele. Ei, Marcinho? Ei, irmã Lúcia? Deus chegou e falou: você vai para tal terra. Não, sai da tua terra, do meio da tua parentela, sozinho, você e a sua família, a sua casa, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, Deus chamou Abraão para um relacionamento, mas em seguida Deus lhe deu uma ordem. Deus lhe deu um mandamento. Deus fez aliança com Abraão lá na frente. Mas antes dessa aliança, Deus, ele lhe deu uma ordem. Deus lhe deu um mandamento. E Abraão, o que ele fez? Ele obedeceu. Mediante a sua obediência, Deus honrou Abraão desde aquele momento até o último segundo da sua vida. Eu quero te dizer, com essa palavra, que se você acha que os mandamentos de Deus são pesados, você não tem relacionamento com Deus. Obedecer a palavra é impossível. Você não conhece ao seu Deus. Mas como posso eu fazer isso? A Bíblia diz que eu fazer isso aqui, isso é impossível. Só é impossível se você não abre o seu coração para a palavra dele entrar. Porque quando a palavra de Deus ela vem, a Bíblia fala o seguinte, que é como a pedra que esmiuça a penha. A palavra de Deus é forte e é eficaz. É mais penetrante de qualquer espada de dois gumes. Ela entra dentro de nós, vai a divisão da alma e do espírito. E ela discerne entre intenções, pensamentos do nosso coração. A palavra de Deus, quando entra dentro de nós, como a Dani ministrou aqui, é como um fogo. É como uma chama que entra dentro de nós. E a gente não consegue, depois de ouvir essa palavra e viver essa experiência, andar da mesma forma que a gente andava antes. Como eu faço, pastor, para obedecer a palavra? Tenha relacionamento com Deus. Andai em espírito e não cumprireis os desejos da tua carne.
Como eu faço para andar em espírito? Eu nunca vou deixar de dizer aqui: oração, leitura da palavra, jejum. Oração, leitura da palavra, jejum. Oração, leitura da palavra e jejum. E você verá o que você terá na tua vida. Relacionamento com Deus. Quem é o seu melhor amigo? Quem é a sua melhor amiga? O relacionamento é gostoso, não é bom ter um amigo, ter uma amiga. Agora imagina ter um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. É gostoso, né, Carlos Ney? Quando a gente dobra o nosso joelho, só Deus sabe como está nosso coração. Não podemos viver de aparência, mas a gente não pode mostrar fraqueza. Eu aprendi uma coisa lá atrás, com um grande homem de Deus. Ele falou: você tem que se mostrar forte, por mais que você esteja quebrado por dentro. Você não pode colocar a mão no arado e olhar para trás por causa da sua necessidade, da tua dificuldade. Você não pode se deixar levar por aquilo que você está vivendo, porque você não é super-homem, mas tem um Deus que trabalha dentro do teu coração. Você tem um Deus que conhece o que você está passando, e Ele tem óleo para curar todas as tuas feridas da tua alma. Deus sabe como agir dentro do teu coração. Então não esmoreça, não volte para trás. E se esse pensamento vier, pare. Você repreende ele, porque não é de Jesus, não. Esse pensamento de parar, de olhar para trás, deixar de fazer, isso não é de Deus. Porque Deus quer que nós caminhemos para frente. Sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquele que te chama, Ele te capacita. Deus não deixa de olhar para a nossa necessidade, para a nossa dificuldade. A dificuldade ela vem, a luta vem e passa, mas eu não vou desanimar, porque eu sigo para o alvo. É difícil obedecer? Mas não é impossível. Por quê? Porque eu tenho relacionamento com Deus. Depois de Abraão, Deus chama Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 10. Você conhece a história de Moisés, mas eu quero ler contigo aqui alguns versículos. Depois de Moisés, que Deus chamou mediante aquela sarça ardente. Imagina Moisés na frente daquela sarça, irmão. Eu fico, sabe, viajando. Sarça pegando fogo, Moisés com medo, aquela voz brada: Moisés, tira a sandália de seus pés. Coloque-se de pé, porque você vai livrar o meu povo da escravidão do Egito. Moisés começa a obra, mas na hora de tomar posse da terra prometida, Deus levanta Josué. Coloca para nós, Anderson, por favor, Josué capítulo 1, versículo 5 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor: Josué, disse o Senhor para ele: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim também serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, olha só, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te, ó, de novo, esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não pediu, ele ordenou. E dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8. E não se aparte da tua boca, não se aparte da tua boca, não é só dos teus ouvidos, mas da tua boca, o livro dessa lei. Antes medita nesse livro de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Tudo, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9. Mais uma vez, é a terceira vez que Deus fala para Josué. Por que Deus falou assim para Josué? Você já parou para pensar nisso? Que Deus falou 3 vezes para Josué a mesma coisa? Bastava falar uma vez. Mas Deus sabia que dentro do coração dele tinha medo.
Deus sabia que Josué andou com Moisés. E querendo ou não, Josué ele chegava na metade do monte. E Moisés ia até o topo do monte para encontrar e ouvir a voz de Deus. E pela primeira vez, Deus vem e brada no ouvido dele. E ele pergunta, será que eu também sou capaz? E Deus, conhecendo o seu coração, fala, mais uma vez, não te mandei eu, Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Meu Deus. Oh, aleluia. Quando a gente olha para a vida do nosso irmão, a gente sempre acha que a vida dele é mais fácil do que a nossa. Ainda de manhã o nosso pastor e eu, a gente estava até lembrando disso aqui. Quando alguém vem pedir um auxílio para a gente vira para a pessoa. Não é assim? Quando a gente está na carne. Pastor, me ajuda em oração porque eu estou passando uma dificuldade, que o vidro da minha janela quebrou. É você, isso é problema? Você não sabe o que é problema, não sabe o que eu estou passando. Quando o camarada está na carne, é isso aí. O problema dele, ele centraliza tudo nele. O meu problema é grande. Pô, mas o vidro da janela está atrapalhando da minha irmã, do meu irmão servir ao Senhor? Imagina se estivesse passando o que eu estou passando. Então sempre é mais fácil o nosso irmão servir a Deus do que a gente. Amanhã tem oração aqui 8 horas da noite. É mais fácil para o irmão que trabalha de segunda a sexta do que eu. É mais fácil para a irmã, como a Fabiana que trabalha por escala, é mais fácil ela vir do que eu. É mais fácil o pastor Armando vir porque mora mais perto do que eu, o pastor Rafael que mora lá no Guriri, logo ali. Então sempre é mais fácil para os outros do que para mim. E Josué estava assim, era mais fácil para Moisés do que para mim. O que Deus virou para ele e falou? Eu te mandei, se esforça e tem bom ânimo. Se esforça e tem bom ânimo. Vença a você mesmo. A maior guerra que nós temos é contra nós mesmos. A maior guerra que eu tenho para servir e obedecer os mandamentos do Senhor é uma guerra que eu travo dentro de mim. Por quê? Porque quando o meu eu diz para não fazer, diz que não vai dar, eu tenho que olhar para a palavra de Deus e ver que o nosso Deus é todo poderoso. Eu lembro quando Deus chamou lá Abraão, falou, olha Abraão, Sara, vocês terão um filho. E Sara começou a rir, você lembra disso, Hélio? Ela começou a rir e os anjos viraram e falaram, você está rindo, né? Está achando que é difícil? Eu vou te dizer um negócio, para o teu Deus não tem nada impossível. Você lembra quando o anjo chegou até Maria, falou, Maria, se prepara, bem-aventurada, porque descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e você dará a luz ao Salvador do mundo. Ela por dentro achou isso é impossível. Bradou um anjo do céu e falou, para o teu Deus não há impossíveis. Quando os homens de Deus, Jesus falando com eles, os discípulos, olha, para o rico é difícil entrar no reino do céu. Então os discípulos viraram e falaram, Senhor, então é impossível um rico entrar no céu, né? Porque o seu coração está aqui. Em relação à salvação, Jesus virou para eles e falou, olha, isso para o homem é impossível, mas para o teu Deus não há impossíveis. Para o nosso Deus não há impossíveis. Então esforça-te, tem de bom ânimo. Eu não sei como se encontra a tua vida hoje, mas Deus, Ele quer te levantar e dizer, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Esforça-te, porque eu te ajudarei. Levantarão-se contra ti, mas eu vou te suster e vou te dar vitória em todas as batalhas, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Depois disso, Esdras, Davi e Ezequias, que foram os nossos possíveis escritores desse salmo, também foram homens que obedeceram ao Senhor até que chegamos a Jesus. Olha o exemplo que nós temos de obediência. Coloca para nós, Anderson, por favor.
Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, 39 e 40. Está difícil de obedecer para você, reles mortal? Olha esse exemplo. Jesus falou: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade de Deus que me enviou é essa: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora você imagina Jesus, o nosso Deus, o unigênito Filho de Deus. Imagina, irmão, na glória com o Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente só pode conjecturar, né? O Pai virando para o Filho e falando: tem uma missão. E é difícil. Eu tenho salvação para levar para muita gente. Olha aqui. Imagina, você é só imaginação minha, tá? Não é heresia, não. Ele abrindo aquele livro, mostrando para ele, ó, um montão de nome: Fabiana, amor da minha vida. Ou não, é Deus falando. Xana, Júlia, Tina, Giovanni, Mara, Anderson, Levi, Juan. Está vendo aqui, ó? Eu tenho salvação para todos eles, mas tenho uma missão. Você está aqui comigo só dando ordem, não é? Mas agora você tem uma missão: obedecer. Coloca para nós, Anderson, por favor, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Paulo, falando aos Filipenses, ele fala o seguinte: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também, olha só, toda a obediência, todo o sofrimento por amor ao Evangelho tem uma recompensa. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, o nome pelo qual nós estamos reunidos aqui nessa noite, se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Houve o sofrimento, Jesus aceitou, aniquilou-se a si mesmo, nasceu no ventre de uma mulher, sofreu, negou-se a si mesmo e foi até a morte, morte de cruz, para verter o seu sangue pela minha e pela tua vida. Irmão, você foi comprado por um alto preço. Minha irmã, você tem valor. Quando o inimigo vira para você e fala lá no teu ouvido, tentando colocar a tua autoestima lá embaixo, dizer: para que você nasceu? Você não é amado, você não é amada. Eu quero te dizer que você foi comprada por um alto preço. Aleluia! Jesus morreu por você. O Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho. E quando Jesus ressuscitado subiu ao céu, Ele falou: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, e Ele vos guiará a toda a verdade. Vocês não estão sozinhos, o Espírito Santo está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Jesus está contigo, tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. E até os discípulos, quando viram aquela dificuldade, e começaram a história da igreja, eles se lembraram lá quando Jesus falava aos seus discípulos. Mateus capítulo 5, precisa colocar não, Anderson? Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 12. Nas bem-aventuranças, Jesus vira para eles: olha, bem-aventurados, felizes são os pobres, né? Bem-aventurados e felizes os misericordiosos. Mas quando chega no versículo 10, Jesus fala: ó, bem-aventurados sois vós, quando vocês começarem o sofrimento pelo meu nome. Bem-aventurados vocês serão e felizes. Olha só, a gente está falando aqui de alegria. Você lembra? Felizes vocês serão quando mentindo disserem todo mal contra vós, vos levarem, açoitarem e vos prenderem pelo meu nome. O que é que vocês têm que fazer? Você lembra? Exultai e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no céu. Porque assim como vos estão perseguindo, perseguiram também os profetas que foram antes de vocês. Ai, vou mais para a igreja não por causa disso. Não, eu não quero mais ser crente não por causa daquilo. Não, eu vou largar o ministério, eu vou largar aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. Irmão, me perdoa. Tem um ditado muito interessante que diz o seguinte: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Ah, pastor, você está sendo muito duro. Tô não? Qual o jeito que você tem que dar? Palavra, oração, jejum. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Imagina, 40 dias jejuando. Ele é o maior exemplo de que o jejum mata a nossa carne e nos dá vida espiritual. Jesus tinha toda a lei guardada e gravada no seu coração. Jesus subia ao monte para orar e falar em secreto com o Pai. Palavra, jejum e oração. Esse é o jeito que você tem que dar. Senão você vai viver dando desculpa. Você vai viver dizendo não dá por causa disso, por causa daquilo. Nós temos que matar o nosso eu para obedecer essa palavra. Assim como Jesus disse Paulo aos Filipenses, que haja esse mesmo sentimento dentro de cada um de vocês. Humildade e obediência para alcançar a vitória final. Tem muitos outros exemplos que eu coloquei aqui. Falei com a Fabiana, são 2 horas de pregação, mas não vou falar isso tudo. Estava escrevendo, irmão, eu viajo na palavra. Mas a alegria, escreveu aqui o irmão que fez esse esboço, mais conhecido como eu. A alegria não é uma opção para os crentes. A alegria é um mandamento. Meu Deus. A alegria não é uma opção. Você conhece alguém chato, carrancudo, que não dá um sorriso, não dá um bom dia? Ó, ainda fala que é crente. Você conhece? Não, eu não conheço ninguém não. A alegria não é uma opção, é um mandamento. Jesus virou para os seus discípulos lá no versículo que eu citei aqui e falou o quê? Quando estiver passando pela dificuldade, alegrai-vos. Abacuque capítulo 3, versículo 17, coloca para nós aí, Anderson. Já foi muito citado hoje de manhã. Abacuque 3, 17, 18 diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor
e exultarei no Deus da minha salvação. Você já parou para pensar por que ele vai exultar? Por que ele vai se alegrar? Olha o mistério que tem aqui, irmãos. Todavia, vai estar faltando tudo. Ó, faltando alimento, as vaquinhas, faltando leite. Está faltando os frutos. Ou seja, está faltando tudo dentro de casa. Faltou mantimento, alimentação. A casa vira um caos, não vira? Imagina seu filhinho querendo danoninho e você não tem para comprar, o dinheiro para comprar. Imagina o bebê de colo precisando mamar e a mãe não come nada, desnutrida, não ter o leite para sua criança. Irmãos, vira um caos dentro de casa. Mas o profeta, ele fala o seguinte: ainda que aconteça isso tudo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei em Deus. Por quê? Porque Ele me deu salvação. Paulo, ele fala o seguinte: aquele que espera em Deus somente neste mundo é rico, é o mais miserável dos homens. É difícil pregar isso hoje. É difícil a gente ouvir isso hoje, mas isso é Bíblia. Por quê? Porque ainda que aconteça qualquer coisa, né, Luiz Henrique? Ainda que o negócio não flua do jeito que a gente quer, que a gente planejava, eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque eu tenho a vida eterna nele. Porque um dia ele aceitou esse mandamento, essa ordem, obedeceu, veio, morreu, ressuscitou, escreveu o meu nome no livro da vida. E ainda que eu sofra tudo isso aqui, ainda que nós pereçamos aqui, ainda que nós não tenhamos tesouro aqui, o nosso tesouro está guardado eternamente no céu. Ainda que doente aqui, no céu não haverá doença, não haverá choro, não haverá dor, não haverá rancor, não haverá mágoa, não haverá desilusão. É isso que nós pregamos todos os domingos. De segunda a sexta a gente ouve todos falando por aí que nós precisamos conquistar, que nós precisamos das coisas aqui para nos alegrarmos. Não, eu exultarei no Deus da minha salvação, eu me alegrarei porque o Espírito Santo está no nosso meio nessa noite. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. A alegria não é uma opção, ela é um mandamento. Precisa colocar não antes que a hora está indo embora. 1 Tessalonicenses, tem muito versículo ainda aqui. 1 Tessalonicenses 5,16. Paulo fala: orai sem cessar. A gente sempre fala aqui nos cultos de oração, é o 17, né? Mas antes ele fala o seguinte: regozijai-vos de vez em quando, alegrai-vos domingo à noite. Não, regozijai-vos sempre. Alegria, Priscila, sempre. Miguel, tá difícil? Tirou nota baixa na prova? Mamãe e papai estão bravos? Sorria, mano. Você está sendo filmado pelo Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Foi o que nós lemos aqui de manhã, né, pastor? Paulo, ele fala aos filipenses: regozijai-vos sempre. E outra vez vos digo. Então, você lembra de Josué, que precisou Deus falar 3 vezes? Os filipenses, Paulo falou 2 vezes: regozijai-vos no Senhor. E outra vez vos digo: regozijai-vos. Ou seja, a alegria no Senhor não é uma opção. A alegria no Senhor é um mandamento. Coloca para nós, Anderson, Romanos capítulo 14, versículo 17. Eu quero ler contigo. Olha só: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é palpável. Você lembra de Jesus falando com a mulher samaritana? O nosso Deus, ele é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
E aqui Paulo, falando aos Romanos, ele fala: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tem relacionamento com Deus, você precisa ter alegria. Gálatas capítulo 5, versículo 22, não precisa colocar não, fala sobre o fruto do Espírito, e uma das virtudes é a alegria. Então, crente, irmão e irmã, você não tem opção de ser alegre ou não. Você não se deixa levar por circunstâncias da vida. Você deve ser alegre. Por quê? Porque Deus habita em você, a palavra de Deus está em você, e a palavra nos faz vencer no nome de Jesus. A alegria do Senhor, escreveu o irmão que fez esse esboço. A alegria do Senhor é o combustível para vencer o dia mau. A alegria do Senhor é o combustível que nós temos para vencer no dia mau. Falei aqui já em Abacuque, mas eu quero deixar para nós aqui João, capítulo 16, versículo 33, quando Jesus virou para os seus discípulos e falou o seguinte: eu tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. O crente que vive alegre no Senhor, ele tem paz. Certo dia eu estava conversando com uma jovem mais bonita da igreja aqui, a jovem mais bonita da igreja, estava conversando com ela. Isso. Está lá atrás, a jovem mais bonita da igreja. A mulher mais bonita é essa aqui. E a jovem mais bonita está lá atrás, do lado da Duda. Duda, você também é muito bonita. Mas essa aí, ó. Fica com ciúme não, tá? E sempre eu vou puxar para cá, ó. Quem são os meninos mais bonitos da igreja? Só eu. O irmão mais bonito eu estou longe. Mas a minha família é bênção. Mas conversando com ela, eu falei da minha dívida. Tempo atrás, lembra disso? Ela, o quê? Eu não acredito. E você vive em paz assim mesmo? Demorou. Eu estou pagando devagarzinho. E tem um negócio, se eu não conseguir pagar, Jesus dá um jeito de eu pagar. Irmão, confio tanto no Senhor. Glória a Deus. Confio tanto em Deus, que toda a minha vida está pautada nele. Já falei isso aqui para os irmãos, sempre vou falar. O que dá certo é Deus, o que dá errado também é. Ah, deu certo. Pô, glória a Deus. Se deu errado, glória a Deus. Mas é Ele mesmo. A minha vida está na mão dele. E assim, pô, pastor, você está errado. Eu falei, estou errado não. Meu relacionamento com o Senhor. Confio nele. Oro. Busco. Ando com Ele. Deu certo, glória a Deus. Deu errado, glória a Deus. Mas eu vou falar com Ele. Mas a alegria no Espírito nos traz paz. Está dando certo? Em paz. Está tudo bom? Estou em paz. O negócio começou a dar errado? Paz. Jesus, certa vez, discípulos desesperados numa salinha com medo. Jesus atravessou a parede e entrou naquela sala. Imagina Jesus entrando aqui hoje, irmão. Não precisa nem abrir a porta não, Anderson. Ele passa pela parede. Olha os seus discípulos temerosos, com a vida toda atribulada. Vira para eles e fala: o que é, Sérgio? Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O que eu preciso para ter paz é o Espírito Santo de Deus na minha vida. O que eu preciso para andar alegre com Deus, eu preciso da presença dEle todos os dias no meu coração. Mas para encerrar, vou pular aqui um pouco, que o esboço ficou longo. Vou pedir para outro irmão escrever esboço para mim na próxima vez, que esse aqui está escrevendo muito. Quinta-feira eu estou vindo até sem esboço, esse irmão já percebeu.
Glória a Deus por isso. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia aí no Salmo de número 119, no versículo de número 93. Guarda esse salmo para vocês. Versículo 92 e versículo 93. Tem alguém com sono aí? Coloque de pé em nome de Jesus. Fazer um exercício então para a gente parar de dormir. A gente vai ler esse salmo agora. É curtinho. E ele diz assim, olha, preste atenção. O mesmo que diz, coloca o 92 primeiro, Anderson, por favor. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, ou seja, os mandamentos do Senhor são quem produzem alegria ao meu coração. Há muito tempo eu já teria perecido. Por quê? Porque eu passei por muita angústia. Mas no versículo 93 ele fala o seguinte: eu nunca me esquecerei dos teus preceitos. Eu nunca me esquecerei dos teus mandamentos, sinônimo de preceitos. Pois, pelos teus mandamentos, o Senhor tem vivificado a minha vida. Eu nunca vou me esquecer dos teus mandamentos, porque por eles o Senhor tem vivificado a minha vida. Não é o pregador que vai trazer vida a você. Não é o pastor quem vai trazer ânimo para você. Vivificar significa dar vida. Vivificar significa levantar. Vivificar significa se alegrar. Vivificar significa colocar de pé. Quem vai fazer isso é o Senhor através da sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para nunca pecar contra ti. Ministério de louvor, cadê você? Escondi a tua palavra no meu coração para nunca pecar contra ti, disse o salmista. A palavra de Deus já está guardada no teu coração. Feche teus olhos agora. Por favor, vem comigo. Oh, aleluia. Olha para dentro de você. Olha para o teu coração. O salmista falou: eu nunca vou esquecer dos teus preceitos. Eu nunca vou esquecer dos teus mandamentos. Porque por eles o Senhor tem me vivificado. A palavra de Deus é tudo para nós, irmãos. A palavra de Deus é tudo para a tua vida. Você, se eu te perguntar aquilo que você precisa nessa noite, você vai me dizer que precisa de tanta coisa. Mas o Espírito Santo fala conosco nessa noite. Você precisa da palavra de Deus guardada no teu coração. A palavra de Deus, ela é vida para quem está morto. A palavra de Deus, ela é água para quem tem sede. A palavra de Deus é alimento para quem tem fome. A palavra de Deus é socorro para quem está angustiado. A palavra de Deus é saúde para quem está doente. Ouça o Espírito Santo falando contigo. A palavra de Deus é provisão para quem está necessitado. Aleluia. A palavra de Deus é correção para quem anda no erro. A palavra de Deus é a chave que abre a porta que está fechada. A palavra de Deus é bússola para quem está perdido. A palavra de Deus é comunhão de Deus com a sua igreja. A palavra de Deus, como disse Pedro, é a única que prega e que fala que nós temos a vida eterna. A palavra de Deus é tudo o que você precisa nessa noite. Se você tem deixado a palavra de Deus em segundo plano na tua vida, eu te convido, vamos de volta para o caminho do Senhor. Vamos voltar ao nosso primeiro amor. Vamos voltar ao momento em que a essência da nossa vida era obedecer a sua palavra.
Por quê? Porque hoje, se você acha um peso, um fardo, obedecer os mandamentos da sua palavra, obedecer a sua liderança, se você não tem conseguido carregar a tua cruz diária, Jesus te chama de volta para a sua palavra. A palavra de Deus é quem te vivifica nessa noite. A palavra de Deus é quem te corrige nessa noite. A palavra de Deus é quem te levanta nessa noite. É quem te exorta, é quem te consola. A palavra de Deus é tudo para nós aqui neste lugar. E Deus te chama, abre o teu coração e deixe a minha palavra fazer morada. Deixe a minha palavra entrar no teu coração. Deixa o Senhor falar contigo. Vamos louvar ao Senhor agora. E eu te peço, abre o teu coração. Não converse com quem está do teu lado, converse agora com Deus. O Deus dessa palavra enviou o seu Espírito para palestrar contigo aqui neste lugar. Meu Deus! Vamos louvar ao nome do Senhor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. O Senhor, a tua presença, Pai, habita aqui neste lugar. O Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, mas o Senhor fala conosco aqui neste lugar. Que o Senhor quer habitar, ó Pai, e entrar em cada coração. Eu te peço nessa hora, Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor perdoe o nosso pecado, Senhor. Perdoe, Pai, a nossa fraqueza. Perdoe a nossa covardia. Eu te peço que no nome de Jesus, a tua palavra ministrada seja vida dentro de nossos corações. Eu te peço, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. A faça notória em nossa vida, na nossa casa, Senhor, no nosso dia a dia. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Pai, que a tua palavra agora faça, Senhor, aquilo para o qual ela foi enviada nessa noite, que é transformar situações, transformar, ó Pai, forma de enxergar o mundo e a vida. Eu te peço que no nome de Jesus, a tua palavra constrange a cada um de nós, que tu és um Deus amoroso, que tu és um Deus que não olha para aquilo que nós estamos fazendo, mas para o nosso coração que é carente de ti. Eu te peço no nome de Jesus, levanta cada irmão, levanta cada irmã. Eu te peço, Pai, a quem o Senhor palestrou nessa noite, através dessa palavra, no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor levante agora, que o Senhor trabalhe agora, que o Senhor traga de volta o primeiro amor, que a chama seja reacesa, ó Pai, a leitura da palavra, Senhor, a busca no jejum, a busca na oração, Senhor, que seja a partir de agora uma vida diferente, transformada e avivada pelo Senhor, no nome de Jesus. Trabalha, Senhor, e faça segundo a tua vontade e abençoe o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podemos se sentar, queridos. Como é bom desfrutar desse banquete, sermos alimentados pela palavra do Senhor, sermos despertados, alinhados à sua vontade.
que maravilha estar num ambiente onde o Espírito Santo nos direciona. Deus falava ao meu coração de uma forma muito particular. À medida que o pastor Armando ministrava a palavra de Deus, Deus trazia de uma forma muito clara ao meu coração, e eu quero compartilhar com você nesse momento. E de forma muito clara eu percebia um coração que dizia assim: está faltando alegria na minha vida. E eu perguntava ao Senhor: mas por que isso? E o Espírito Santo, ele falava de uma forma muito mansa e suave. Porque alegria sou eu que dou. Mas então o que está faltando? Eu perguntava. Não é alegria, é esforço. Esforça-te. 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 Porque é isso o que Deus espera de você. Meu Deus. Quando nós nos esforçamos, confiamos na sua palavra, Ele derrama alegria no nosso coração. Isso não é uma garantia de que as circunstâncias vão mudar, mas é uma garantia de que você não está sozinho. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra. Nesse momento, eu queria convidar aqui à frente a Marcinha, e ela vai estar compartilhando conosco aqui um pouco daquilo que Deus tem feito através dela, através da atitude da Marcinha, em abrir a sua casa para receber uma reunião que acontece lá semanalmente, quarta-feira às 17 horas. Deus já tem operado de uma forma tão especial, e ela estava testemunhando comigo essa semana, e eu nem conversei muito com ela, porque eu queria que ela compartilhasse isso com toda a igreja, não é só comigo. Então estou muito feliz. A Márcia é uma das anfitriãs. Nós temos 4 casas que estão abrindo as suas portas para o nosso GC, para a nossa reunião, onde nós falamos de Cristo e temos o objetivo de compartilhar essa alegria, de ser um instrumento nas mãos de Deus. Então a Marcinha vai estar compartilhando com você um pouco daquilo que Deus tem feito lá, dessa alegria. E o meu pânico disso aqui, pastor. Graça e paz, queridos. Então, esse desafio falou ainda agora para mim, né, pastora? E eu tenho muita dificuldade de falar assim, tá, irmãos? Então, vocês me perdoem. Se eu chorar também, não leva em conta, porque eu sou muito chorona. Então, eu senti no meu coração muito, há um tempo atrás, de fazer uma reunião na minha casa, né? Porque ali sempre foi um lar de cristãos, de evangélico, minha mãe, a história do meu avô. Aí, então, é o legado nosso. Como o pastor, né, pregou aqui também. Nós temos um legado e nós precisamos ter responsabilidade. Falar que é crente, qualquer pessoa pode dizer hoje, né? Mas a gente precisa se esforçar para levar a esse legado que nos foi concedido. E o Senhor falou muito comigo também. Quando você se coloca, se lança para fazer as coisas de Deus, o chamado. Aí veio aquela palavra: vai para o lugar que eu te mostrei. E aí você não pergunta para onde e nem como. Você só pega a sua malinha. Eu só sabia que era para Minas Gerais. Não conhecia o lugar. E fui, foi uma maravilha.
quando a gente está no centro da vontade de Deus, é a paz que excede todo entendimento. Pode estar dando tudo ruim, você olha assim, mas Deus está no controle. Glória a Deus. E aí a gente só experimenta isso quando a gente realmente se lança. Vai nos braços dele que ele vai fazer, vai abrindo o caminho, vai. E realmente, irmãos, é algo assim que só quem vive pode experienciar, né? Experimentar. Eu falo que é experienciar porque é experimentar e ter experiência. E lá em casa não foi diferente. Eu vi a necessidade ali daquele quintal, que tinha uma senhorinha que eu cheguei a trazer aqui da igreja. Márcio, eu quero tanto a igreja. Mas aí eu sem carro e a dificuldade de uma carona, né? Mas eu cheguei a trazê-la aqui alguns dias e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Por que você não faz uma reunião na sua casa? E tem que começar por nós, queridos. Tudo é o pastor, tudo é a pastora que tem. É uma carga muito pesada, assim, para ele estar resolvendo tudo. Eles se esforçam também. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E aí eu falei, por que não? Aí obedeceu o Senhor, né? Vou fazer uma reunião aqui em casa. Sei lá como que vai ser. Não é festinha, mas vamos começar de alguma maneira. E tem sido muita bênção, porque ela, tem o marido, o esposo, estava doente na semana, estava internado na semana que teve GC, e nós oramos, né? Os amigos, os irmãos, o pastor que estava também. E no dia seguinte, Elizinho estava em casa, e isso aí, gente, já recebeu alta. Estava todo mundo aflito, né? Porque uma pneumonia num idoso com 80, quase 90 anos. Então é essa alegria que a gente tem de estar passando por aflição e saber que o Senhor está tomando conta, que o Senhor nos dá a vitória e que o Senhor nos sustenta, mesmo que às vezes a situação não seja boa, né? Mas graças a Deus lá foi uma experiência maravilhosa dele retornar. E também o meu irmão. Agora eu entendo porque tem que ter uma aguinha aqui, né? Dá uma secura na boca, né? E também o meu irmão, que começou a tocar os louvores. Então, já tem um menino também que é neto ali. Falou, tia, eu quero ir na igreja com você no dia do meu aniversário. Eu falei, mas por que você não vai antes, meu filho? Não, eu quero ser no dia do meu aniversário. Ele quer dar de presente para Deus, eu acho. Mal sabe ele que o presente que vai receber é ele. Então, queridos, é assim, tem sido uma alegria muito grande de estar abrindo a minha casa. Fora isso, né? Receber, eu gosto um pouco de receber, né? Estou sempre com a minha casa. Vamos tomar um cafezinho, gente? Não é um café, é para estar junto. Então, que a gente possa, assim, eu queria que a igreja tivesse cada um, né, num bairro, seria maravilhoso, que a gente alcança mais pessoas, né, mostra o amor de Deus, e quem fica alegre é a gente, queridos. Então, muito obrigada, pastor. Nós que agradecemos. Então, se você quiser participar junto com a Marcinha, você pode estar procurando no final do culto e participando dessa bênção que é estar fazendo a vontade de Deus. Esse é apenas um dos milagres que já aconteceram. Mais milagres vão vir quando a igreja se une e clama. As curas acontecem, transformações acontecem, libertações acontecem, porque o mesmo Deus que fez maravilhas no passado continua fazendo através de nós. A glória é do Senhor, a alegria é nossa. Aleluia! Glória a Deus. Vou partilhar com a missionária Márcia e vim aqui à frente, estar aqui, peguei esse microfone, eu quero outro microfone, as pernas também. Deixar com ela, todo mundo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça
o que o Espírito Santo de Deus leva ao nosso coração. A mensagem que nós ouvimos da parte de Deus chegou à nossa mente, ao nosso coração, e entendemos, como devemos agir para a glória de Deus. O momento ofertório é muito especial na nossa igreja. É a continuação do nosso culto de louvor e de adoração a Deus. Eu gostaria de dividir com você uma palavra, um texto que está no livro de Êxodo, capítulo de número 35 e versículo de número 4. É o nosso momento ofertório, que diz assim: falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. E continua ali a lista das ofertas que o povo de Israel podia levar ao Senhor. Daquele que tem um coração voltado para Deus, com o coração disposto a ofertar por amor, por gratidão. Essa é a oferta que agrada a Deus. Ontem, quem estava aqui no culto Kids participou do momento ofertório das crianças, do culto Kids. E eles fizeram uma peça teatral da viúva pobre, aquela que levou as moedas que eram o seu sustento e ofertou à casa de Deus. Eu estava sentado ali junto com a Jerusa, minha esposa, onde fomos sentar, e vendo as crianças trabalhando aqui, eu falei: meu Deus, que coisa mais linda, porque foi assim que eu aprendi também. Foi assim que foi na minha vida, desde pequenininho na casa do Senhor. Coração disposto a ofertar a Deus. Não é aquela coisa obrigatória: caramba, eu tenho que levar um dinheiro, tenho que ofertar. Hoje nós temos muita facilidade. Você tem aí no banquinho, à frente onde você está sentado, um envelope como este aqui, para ofertar a casa de Deus. E atrás o QR Code, você pode fazer online também, não tem problema nenhum. Sendo que dentro do envelope tem um papel para você colocar aí, tá? Via Pix, e o valor para poder o nosso tesoureiro localizar e dar entrada no nosso caixa. Depois tem um outro como este aqui, que é o envelope de dízimo, que você pode dizimar a casa de Deus. Da mesma forma, um papel para identificar, e nós temos aqui o QR Code também, que vai te facilitar aí. Esta é as maneiras como você pode ofertar, e também trazendo a tua oferta e colocando aqui no gasofilaço, do qual nós vamos fazer agora. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos orar. O Senhor, após a oração, você traz a tua oferta e pode colocar aqui no gasofilaço. Oramos. Soberano e eterno Deus, muito obrigado por essa grande oportunidade de contribuir com a tua obra para o bem-estar, Senhor, de todo esse movimento que é feito. Em tudo te louvamos, agradecemos a ti pela vida do teu filho, da tua filha, que está ofertando a tua casa para o sustento da tua obra neste lugar. Em tudo nós oramos, agradecido a ti, e com o coração voltado ao Senhor, estamos aqui colocando o Senhor no gasofilaço da nossa oferta, para a glória do teu nome e no nome de Jesus. Amém. Pode trazer a tua oferta, coloca aqui. Glória a Deus. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Pois bem, aos nossos visitantes, nossos bem-vindos, que Deus te abençoe, te dê graça, te multiplique dias,
que você possa voltar mais vezes para junto cultuarmos ao Senhor. O anúncio da semana é o seguinte: amanhã, segunda-feira, às 20 horas, culto de oração aqui na igreja. É uma bênção, não perca. Na terça-feira, acontece 2 casas que tem GC. Uma casa é lá no Peró, na casa da nossa irmã Vera e o Wellington. E o outro é na casa, me ajude, é na casa do Alice. Ah lá, muito obrigado, desculpa, não tinha olhado para mim. Tá? Na terça-feira, tá lá, Anderson Andrés de Jardim Céus. E na terça, na casa do Hélio que vieram do Peró. Na quarta, Márcia aqui no centro. Quarta, Eduardo e Gabriel lá no Guriri. Beleza? Eu não sabia que estava ali. Muito obrigado. Então você pode perguntar aqui onde que é a tua casa. Eu não sei onde você mora, onde que é? E aí a gente manda a localização, e aí você vai lá e vai participar conosco. Amém? Na quinta-feira, o culto de louvor e adoração, de oração aqui na igreja. Culto de oração aqui na igreja às 20 horas. Domingo, escola dominical, 9 horas da manhã. E o culto de louvor e adoração às 19 horas. Tem um vídeo das crianças do Ministério Infantil para a gente ver. Vamos prestar atenção nesse videozinho, é rapidinho, tá bom? O vídeo do Ministério Infantil. E logo depois vamos orar para o encerramento, junto com os aniversariantes da semana. Boa noite. Hoje está começando o Jornal do Joel Kids. Boa noite. Hoje vamos falar sobre os exemplos e as promessas. Indicação para a Repórter Valente. Boa noite. Estamos trazendo uma notícia. Boa noite. Hoje está começando o Jornal do Joel Kids. Boa noite. Hoje vamos falar sobre os exemplos e as promessas. Indicação para a Repórter Valente. Boa noite! Estamos trazendo uma notícia muito incrível para vocês. Você sabia que Deus prometeu amor, cuidado e salvação para os seus filhos? E sabe o que é melhor? Que nós fazemos parte dessa promessa. Você sabia que direto da Bíblia tem informações muito importantes que confia em Deus nunca está sozinho. Deus nos ama e prepara um futuro lindo para nós. Que notícia maravilhosa! Se vocês pertencem a Cristo, são herdeiros da promessa. Gálatas 3:29. Somos crianças escolhidas. Somos herdeiros da promessa. Até o próximo Jornal Kids. Amém, aplausos ao Senhor. Glória a Deus. Quero convidar para vir aqui à frente, por gentileza, a irmã Priscila, que é aniversariante da semana. Ela está lá no momento ofertório ali, ajudando a conferir a oferta. Mas vamos trazer a filha dela, por favor, para vir aqui representar a mamãe. Pode ser? Ah, não, o pastor foi chamar a Priscila. Vamos ficar em pé, todos nós. Tem mais alguém que aniversariou essa semana? Hein? Vem pra cá. Pois é. Mais alguém que aniversariou essa semana? Você pode vir aqui. Ah, você então. Ele não foi na outra semana. Vamos orar? Oramos. Soberano e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento em que estamos aqui, ó Pai, junto com os aniversariantes da semana, agradecendo a Ti pela vida das Tuas filhas. Que o Senhor nos abençoe, guarde, mantenha, Senhor, a Tua mão forte, protegendo e guardando as Tuas filhas, e que em muitos e muitos anos continua, Senhor, aqui projetando a alegria, a paz, o amor e a gratidão a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, que muitos anos de vida venha sobre a vida dos Teus filhos e que sejamos gratos a Ti, ó Pai, pela presença das Tuas filhas conosco. Oramos por elas e agradecidos no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto, por estarmos aqui Te adorando em espírito e verdade. Despede a Tua igreja em paz. Leva Teus filhos guardados, protegidos por Tua mão forte. Eu declaro uma semana de vitória na casa do Teu filho, da Tua filha. Que a paz, que a alegria que foi pregada aqui hoje possa invadir o lar de cada um, trazendo, Senhor, aqui a paz e a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Leva os Teus filhos em paz, guardados, protegidos, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus.
Amém. Estenda tua mão, por favor. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todo Filho de Deus, hoje e para sempre. Diga comigo, amém. Aplauda o Senhor.